sequência, eu ouço a doutora Cláudia. Boa tarde mais uma vez. Obrigada, senhores desembargadores, servidores de justiça e demais advogados aqui presentes. De fato, temos até um estudo aqui com quase 100 decisões judiciais favoráveis no TJ de São Paulo e temos aí incursões em todos os estados, quase todos os estados da federação, por mim ou por outros colegas que atendem o segmento de farmácias de manipulação. Então, trabalhamos com essa jurisprudência, até porque inédita no estado do Alagoas, pelo também que resulta aqui da nossa pesquisa preliminar. Pois bem, de fato, essa questão de competência chama a atenção nos autos. O mandado de segurança foi inicialmente impetrado contra a vigilância sanitária estadual. Depois foi ordenada a inclusão do município de Arapiraca, que é quem efetivamente realiza de forma mais direta a fiscalização. E a Anvisa solicita seu ingresso no feito, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal. Argumento, porém, que pela Lei 8080, que instituiu o Sistema Único de Saúde em 1990, as competências estão muito bem definidas e aquela que compete à execução do serviço de vigilância sanitária, no sentido de fiscalização direta das empresas, primordialmente ao Estado, que pode, assim como faz, pactuar com os municípios no sentido de descentralização e passar, por exemplo, para o município alguma atividade de execução. Há casos, por exemplo, em que o Estado executa inspeções mais complexas, deixando para o município aquelas inspeções de menor complexidade ou de maior capilaridade, que costuma ser o caso de farmácias de manipulação. São muitas, então, para que o Estado consiga alcançar, ele acaba deixando ao município a fiscalização. O que estamos aqui questionando não poderia ser uma lei em tese, no caso a RDC 327 de 2019 da Anvisa, até porque não é permitido manejar mandado de segurança apenas para questionar lei em tese, ainda que de caráter preventivo. Então, o que pretende a parte é uma espécie de blindagem preventiva que já está deferida em sentença para que não seja autuada e punida, por exemplo, com supressão de licenças, com bloqueio de funcionamento com substâncias de controle especial ou outros atos da vigilância sanitária, que é sim competente para isto, para executar, em razão da pretendida manipulação e dispensação, compra e revenda nas embalagens originais, ou manipulação, ou seja, trazendo o insumo farmacêutico para dentro da farmácia para ser elaborado dentro de uma dosagem recomendada ali pelo médico prescritor daquela fórmula. Então, insisto na competência estadual, que é legítima, até pela questão de economia processual. Neste caso aqui, temos 3 apelações, 3 contrarrazões de 3 entidades diferentes e, de fato, a competência constitucional sugere aí alguma coisa para a União no sistema, no sentido de normatizar, mas a execução para estados e municípios. Então, estamos nos insurgindo aqui contra um possível futuro ato de fiscalização direto do Estado ao município, restringindo aí a esfera de direitos que entendemos líquido e certo para a manipulação de cannabis. Passo então a parte mais bonita da nossa tese, da nossa sustentação, que é o mérito dessa questão. É notório o interesse que existe no Brasil pelo tema da cannabis medicinal. Vimos isso em noticiário durante muitos meses, a partir de 2023, com a retomada do julgamento do STF, por exemplo, ou mesmo o STJ, que julga a questão do cânhamo. Então, é um assunto que tem tido bastante cobertura de mídia. Eu tenho feito as sustentações aqui em São Paulo e isso tem também ajudado a trazer esses argumentos que são bastante simples para a luz aí, para os desembargadores poderem decidir com o melhor embasamento. O canabidiol é um insumo derivado da cannabis medicinal, da cannabis sativa, da onde se podem extrair diversas outras substâncias. São 2 as substâncias que estão regulamentadas pela Anvisa hoje, derivadas de cannabis: o canabidiol e o tetrahidrocanabidiol, que é um outro insumo proveniente e que também possui aí o efeito psicoativo, que responde por maior polêmica.
tanto o THC quanto o CBD figuram em listas de produtos sob controle especial da Portaria 344. Essa lista orienta também a Política Nacional de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, definindo o que é droga lícita ou ilícita, e exige das farmácias, nesse caso sim, uma autorização especial da Anvisa para operar. Essa autorização é dada mediante um relatório de inspeção favorável do Estado ou município, tá? A Anvisa simplesmente emite ali um número para operação. Diante desse quadro da regulamentação, da inclusão das substâncias na Portaria 344, deveria decorrer naturalmente que farmácias de manipulação pudessem operar com manipulação de canabidiol, tetrahidrocanabidiol, assim como podem fazer, por exemplo, com insumos de maior risco. Me refiro a hormônios como testosterona, me refiro a morfina, a produtos emagrecedores, tudo isso a farmácia é capaz de fazer e possui maturidade regulatória e de qualidade, de sistema de qualidade suficiente para fazer isso sob forte fiscalização do Estado, diga-se. A partir, então, da inclusão dessas substâncias na lista, não decorreu naturalmente que as farmácias pudessem trabalhar. Isso ocorreu em 2016, mais ou menos, por conta de uma decisão judicial em ação civil pública que obrigou a dona Anvisa a colocar na lista da Portaria 344 o canabidiol e o THC. E aí a gente teve, em 2019, o primeiro marco regulatório da Anvisa, ainda provisório, que é a tal da RDC 327, que a gente vem combater aqui o 15 e o 53 dessa RDC. Ela regulamenta que produtos derivados de cannabis com até 0,2% de THC, ou seja, com predominância de canabidiol, poderiam ter um registro simplificado pela indústria ou importadora. Aqui não se trata de manipulação. Então, indústrias e importadoras poderiam registrar o produto ali dentro de uma regra de transição, uma regra mais amena da própria Anvisa para indústrias e importadores poderem abrir aí esse mercado e conceder o que precisa, que é acesso ao paciente, que é por conta deles que existe todo esse arcabouço aí de empresas, e, enfim, operando na área de saúde sob fiscalização da Anvisa e das entidades estaduais e municipais. A 327, porém, cometeu uma grande injustiça com as farmácias de manipulação, na verdade duas. A primeira é a proibição da manipulação, ou seja, não pode, se entrar uma receita de canabidiol hoje na farmácia, ela precisaria recusar, porque ela está proibida pela 327 de 2019, a RDC da Anvisa, de manipular. E a segunda, que é mais espantosa ainda, é o bloqueio, a proibição da simples dispensação. Dispensação é o comércio nas embalagens originais de medicamentos registrados para o paciente mediante uma prescrição médica. A compra e revenda desses mesmos produtos da 327, que já estão legalizados no Brasil, ficou restrita também para farmácias de manipulação. Ora, farmácias de manipulação nada mais são do que drogarias, em sua essência, ou seja, comércio varejista de medicamentos com manipulação de fórmulas, até o KNAI é o mesmo. Então, como uma farmácia que inclui ali, né, subsume dentro da sua atividade principal o KNAI ali de comércio varejista, é impedida de fazer o simples comércio varejista, que é a simples dispensação. Em relação à manipulação, surgiu um insumo farmacêutico ativo disponível para o mercado de manipulação através de uma distribuidora de Santa Catarina denominada Active, que também judicializou, é importante falar isso. Então hoje a gente tem um único insumo manipulado presente aí no mercado de manipulação que poderia ser adquirido pela farmácia aqui impetrante para poder fazer a manipulação mediante receita médica, com ajuste de dosagem, fruto também de judicialização. Então, há uma demanda, existe uma oferta de insumo, uma demanda de pacientes e uma demanda de prescritores que querem saber para onde eles podem mandar esses pacientes com quem se vai iniciar ou manter um tratamento com canabidiol ou o THC. Alguns argumentos Anvisa que eu gostaria de trazer aqui, só para ilustrar, já que o colega não entrou aí na parte de mérito. Existe uma preocupação de que as farmácias de manipulação talvez não ofereçam total segurança para os pacientes. A Anvisa fala muito em dificuldade de fiscalizar, afinal são 8.000 farmácias no Brasil, por isso é descentralizada a fiscalização. Mas não procede esse argumento. A Vigilância Sanitária Estadual e ou municipal fazem inspeções anuais em todas as farmácias e verificam, em relação, por exemplo, a esses produtos controlados,
Eles pesam as matérias-primas, verificam como é que está esse lançamento no sistema da farmácia e no SNGPC. SNGPC, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, um sistema mantido pela Anvisa para prestar contas à Organização Mundial de Saúde sobre o consumo e a movimentação de substâncias controladas no Brasil. Para cada receita médica que uma farmácia de manipulação atende, ela precisa lançar nesse sistema, vai dar a saída da matéria-prima e vai dizer para quem foi, e esse sistema tem um cruzamento de dados, a Anvisa inclusive está aperfeiçoando. Além do SNGPC, as matérias-primas disponibilizadas ao setor, no momento dispõe de laudos de análise. O fornecedor lá fora, ele é visitado, ele é auditado para depois essa matéria-prima chegar no Brasil e ter um laudo tanto no momento da chegada quanto após o fracionamento. Então, a própria farmácia repete uma parte dessas análises quando recebe esse material. Então, o que a gente vê é que não se sustenta o argumento nem de incompetência, nem de dificuldade da fiscalização, tampouco de que a farmácia não oferece segurança. Tem farmacêutico presente em todo o período de funcionamento, todos os produtos controlados são auditados e, inclusive, ficam trancados por ordem do regulamento RDC 67 da Anvisa, que exige armário com guarda de chaves e controle de acesso para todo esse material, eliminando, por exemplo, o argumento do risco do desvio. Isso não existe. Não somente isso, a farmácia de manipulação poderia oferecer ao paciente que precisa de um produto de cannabis uma versatilidade imensa de formas farmacêuticas, ou seja, oral, nasal, supositório, filmes intradérmicos. Tem várias formas de entregar esse produto para o organismo humano, para crianças. Então tem uma versatilidade imensa, tanto de dosagens quanto possibilidades de flexibilizar essa fórmula para cada paciente poder aderir ao tratamento e também no ajuste de dose. Às vezes o médico quer mexer, isso pode acontecer em tempo quase que real, caso o produto seja um manipulado. Assim, não há um aumento de risco, não há um incremento de risco para que a farmácia de manipulação, que já opera com produtos especialmente controlados, mais críticos como a morfina, por exemplo, ou emagrecedores, ou hormônios, né, que respondem aí por forte polêmica. Em relação a cannabis, não há acréscimo de risco, não há nada que justifique uma reserva de mercado tamanha que vem sendo dada à indústria desde 2019. Nesse sentido, então, temos violação ao princípio da legalidade por regular de forma restritiva, absurdamente restritiva, atividades sem respaldo de lei, já que a dispensação de produtos farmacêuticos é sim privativa de farmácias e drogarias, artigo 6º da Lei 5991. Não encontra também guarida na livre concorrência, visto que reserva o mercado a uma parcela apenas da indústria e das drogarias, que só fazem compra e revenda. Também ofende o livre exercício profissional, isso para o farmacêutico que está ali na farmácia, regulado, altamente regulada, a farmácia de manipulação. E, por fim, 196 da Constituição Federal, acesso à saúde, senhores desembargadores. Porque hoje o custo para se adquirir um canabidiol em drogaria, vou dar o exemplo do produto registrado na Anvisa com THC e CBD, que se chama Mevatil. Esse é um registro de medicamento fora da RDC 327, um registro cheio, com todas as necessidades regulatórias atendidas. Já passou pelo crivo de eficácia e segurança da Anvisa o Mevatil. Então também não dá para dizer que a substância não é conhecida. Mas voltando, o Mevatil pode custar de R$ 2.500 a R$ 3.000. R$ 3.000, um tratamento mensal. O produto importado também é caro, né? Custa cerca de $100 o frasco, chega aqui então para o consumidor a R$ 700, R$ 800. E existem versões de dosagens menores em drogarias que ainda estão, todas elas, acima de R$ 300 para serem encontradas, e não é em todo lugar que se acha. Já temos uma lei da cannabis medicinal no SUS. Temos aqui uma distribuição gratuita em São Paulo ainda para algumas doenças, mas falta o principal, que é acesso. E aí a farmácia poderia desempenhar um excelente papel no sentido de dar vazão a essa demanda, de dar acesso ao paciente brasileiro a um produto de cannabis seguro, com qualidade e com preço adequado. Tem pessoas, excelências, plantando em casa para poder extrair.
e isso agora com o aval do STF, né, que aprovou ali, deixou de ser crime, digamos assim, 6 plantas fêmea em casa. Essas pessoas estão extraindo de forma caseira, associações estão extraindo de forma caseira, e aí a farmácia, que detém toda a expertise para trabalhar com produtos derivados de plantas, que são os fitoterápicos, banida do mercado por meio de uma decisão arbitrária da Anvisa a ser aplicada pelo Estado e pelo município, aqui todos no Polo Pacífico. Então, vamos resolver. Muitíssimo obrigada por me ouvirem. É uma tese que eu tenho muito carinho e muita dedicação há muitos anos e espero que tenha servido como esclarecimento na questão do mérito, ao menos. Pois não, doutora Cláudia. Depois de ouvirmos as sustentações